Deus é muito bom. Como a Vitória comentou agora no começo do culto, a gente, agora nesse feriado, o pastor Joel e mais algumas pessoas estão lá no evento chamado Adore. E a gente está com poucas pessoas aqui também presentes fisicamente conosco, mas é uma bênção a gente poder exaltar nosso Senhor. A gente tem gente representando lá, eles estão na cidade de Panorama, mas com gente de várias cidades diferentes, todos juntos, contextos diferentes, cidades diferentes, de fusos horários diferentes, mas exaltando o mesmo Deus. É uma bênção a gente poder estar juntos dessa forma, estar entendendo que a gente pode servir o nosso Deus. Eles estão lá juntando pessoas que estão capacitadas, estão sendo capacitadas, estão para servir, para viver na missão de Deus. E nós também aqui estamos vivendo, estamos servindo, estamos adorando ao nosso Senhor. A gente também pode viver o mesmo Deus presente aqui, que eles estão tendo lá, o pessoal vivendo experiências completamente diferentes, mas a mesma palavra, a mesma mensagem do nosso Senhor. A gente tem certeza e convicção de que o mesmo Espírito está fluindo em nosso meio. E é uma alegria que a gente possa estar aqui, sendo conduzido pelo Senhor, sendo conduzido pelo Seu Espírito, que Ele está transbordando da Sua vontade entre nós. E então que a gente possa ter então esse coração de gratidão porque o Senhor tem falado conosco e pedindo também que o Senhor esteja falando conosco agora no momento da palavra, que a gente possa ter corações consagrados a Deus, que a gente possa ter olhos que veem as maravilhas que Ele faz e que a gente possa ter bocas que proclamam a glória de Deus. Em qualquer contexto que a gente tiver, no contexto de viagens, que nem alguns, no contexto de local que a gente está passando, mas que a gente possa ter esse sentimento crescente de que a gente precisa da poderosa mão de Deus. A gente é muito dependente de Deus constantemente, mas a gente precisa entender essa nossa dependência para poder adorar a Deus propriamente, para poder entender qual que é o papel de Deus em nossa direção e qual que é o nosso papel em retorno. Nós somos igreja de Cristo, nós somos igreja aqui, aqueles que estão fisicamente, nós somos igreja aqueles que têm acompanhado online, aqueles que vão acompanhar o culto depois, aqueles que estão lá no Adore também tendo culto de adoração, nós somos igreja de Cristo e podemos adorá-lo. Isso é um motivo de grande alegria. Alegria que é o tema que a gente tem falado na nossa série. A gente está meditando sobre quem é feliz. Feliz é o nosso tema. E a gente já falou sobre felizes são os pobres de espírito, felizes são aqueles que, enquanto choram, felizes são aqueles que, hoje a gente vai ver, os humildes, porque eles vão herdar a terra. Nessa reflexão que a gente tem feito, a gente tem encontrado boas notícias constantemente da parte do Senhor. Sempre que Jesus abre a boca, é alguma coisa boa para a gente ouvir. Algumas vezes é um pouco duro, mas certamente é bom para a nossa vida. E boas notícias são ótimas da gente encontrar. Difícil, às vezes, é o caminho que chega até lá. O caminho de hoje que a gente vai ver é um caminho de humildade, mas que também, ao mesmo tempo que é o caminho de humildade, é um caminho acompanhado por herança de Deus. Eu sei que eu já comecei a pregar, mas eu vou parar para orar agora no meio do caminho. Senhor Deus, muito obrigado porque a gente tem a oportunidade, mais uma vez, de estar meditando na Tua Palavra. Que o Senhor realmente possa ser aquele que vem trazer a Tua verdade, a Tua orientação. Que por mais que nossos olhos leiam as Tuas Escrituras, por mais que a gente interprete com as nossas mentes, o Senhor possa estar revelando a Tua vontade, a Tua boa vontade entre nós. Que também não seja a minha mensagem, mas seja através de mim a Tua mensagem nesse momento, que o Senhor possa ser aquele que esteja ministrando em nossos corações e que a gente possa estarmos juntos como igreja, orando, ouvindo, recebendo do Senhor propriamente o que o Senhor quer nos colocar nessa manhã. Por favor, se conosco, em nome de Jesus a gente ora. Amém. Amém. Eu sempre começo dizendo que eu estou nervoso e eu começo a falar só para sair alguma coisa e daí eu continuo dizendo. Hoje eu estou particularmente mais nervoso e não funcionou começar a falar porque eu ainda estou muito nervoso. Hoje eu passei por uma experiência bem incomum. Hoje de manhã eu estava num momento de oração sobre essa palavra e eu estava um pouco incerto sobre algumas coisas. E eu fui orando, eu não estava discernindo muito bem o que Deus estava me orientando. E no mesmo momento que eu comecei a orar, o pastor Joel mandou uma mensagem e falou assim, não, eu estou orando, né, pela mensagem. Ele nunca fala isso, né, mesmo quando ele está ausente. Eu falei, uau, se ele resolveu mandar uma mensagem, tem alguma coisa ali que precisa ser falada. Mas ele só falou isso, eu pensei, nossa, ele vai dar aquele versículo assim que mudou tudo. E daí não, ele disse só que estava orando. E daí eu fiquei, não, então o que é para fazer? Daí eu falei, bom, se ele falou que está orando, está para orar mais, né?
Aí, em vez de, normalmente, quando tem alguma coisa que eu estou me sentindo angustiado, eu vou dar uma relida na mensagem, tentar rever alguma coisa. E às vezes vem algumas ideias e Deus vai direcionando para mudar um detalhe, mudar um outro. E isso acontece com certa frequência, até na mesma manhã do culto. E no momento de oração eu entendi alguma coisa diferente. Não foi na leitura dessa vez, e daí eu mudei. Eu resolvi mudar toda a introdução, todo o começo da mensagem, troquei a ilustração e eu falei, não, agora vai. E daí eu fui me preparar e eu falei, nossa, não, ainda estou com um sentimento angustiante. Aí eu peguei e mudei de novo. Aí eu falei, ainda bem que eu acordei cedo, deu tempo de reescrever 2 vezes o começo da mensagem. Na segunda vez eu escrevi ela inteira, reescrevi ela inteira. E daí eu falei, não, tá, ainda tem tempo. Aí eu cheguei aqui na igreja, a gente começou a preparar as coisas, a gente preparou a transmissão, estava já tudo certo, eu esqueci o meu violão. Aí eu voltei para casa, busquei o violão. Gente, deu tempo de fazer muita coisa essa manhã, Deus é bom. Aí quando eu estava trazendo o violão de volta para cá, aí eu falei, bom, se eu estou vindo andando, dá alguns minutinhos, normalmente eu fico ansioso, porque eu falo assim, eu tenho que correr, porque senão a gente não vai terminar as preparações. E se eu correr, eu fico suado. Se eu fico suado, eu chego aqui e eu não consigo fazer as coisas. Então eu tinha que ir com calma, de qualquer jeito. Mas meu corpo tinha que ir com calma, eu sabia que eu tinha que ir com calma, mas o coração às vezes fica um pouquinho assim, a gente precisa se acalmar e olhar para Deus. E daí eu fui orar de novo. E daí naquele momento eu senti com mais clareza, finalmente, né? Já estava bem em cima da hora, mas a parte difícil eu não estava mais com nada para digitar, para reescrever o texto. E é por isso que eu estou mais nervoso agora, porque eu estou com um papelzinho aqui na frente, mas é só para me tranquilizar, para eu olhar para baixo e não ter o contato ocular, assim ficar menos nervoso. Mas daí, o que Deus colocou, vamos todos juntos em oração para que Ele esteja falando, porque normalmente eu tenho palavra por palavra e dessa vez eu só tenho a direção. Mas a gente vai começar com... isso que eu estou falando, inclusive, faz parte da palavra, né? Mas é porque é sobre oração hoje. Hoje a gente vai começar pensando no que é o direito de fazer parte. Eu escrevi esse título para falar de uma outra coisa, mas é interessante que a gente tem esse sentimento de querer fazer parte das coisas, de querer estar junto no meio de alguma situação. E quando, inclusive, o pessoal está lá no Adore e já foi mais de uma situação que eu não pude estar lá com o pessoal. E às vezes eu falava assim, nossa, eu queria fazer parte, eu queria estar presente junto, está acontecendo coisas maravilhosas lá, mas também está acontecendo coisas maravilhosas aqui. Quando eu era mais novo, eu não sentia tanto dessa forma, eu não conseguia conectar as coisas e eu ficava assim, nossa, Deus só age em alguns lugares. No lugar onde tem bastante gente, no lugar onde está com aquele pregador top, pastor Joel está falando lá, eu sou jovem, inexperiente aqui, então eu pensava, nossa, não funciona. E eu tinha esse sentimento muito de que quando eu não fazia parte de algo que parecia especial, isso não estava certo. E começou a crescer no meu coração ao mesmo tempo de que eu ficava ansioso porque eu não podia estar em algum lugar, a vontade muito grande de querer fazer parte e de achar que era direito meu. E como que será que eu podia trabalhar esse direito, podia trabalhar alguma coisa para que eu pudesse fazer mais parte das coisas? Eu percebi que se eu me esforçasse, eu podia fazer mais parte de alguma coisa. Então, se eu liberasse mais espaço na minha agenda, eu podia participar de mais programas, mesmo as coisas da igreja também, dos ministérios, mas os encontros com os amigos, as coisas assim, eu falava assim, nossa, eu consigo fazer bastante coisa. Eu consigo trabalhar num outro horário lá, talvez de madrugada alguma coisa, e daí eu saio mais com as pessoas. A gente acha, às vezes, que o nosso esforço pode nos ajudar a ter direito de alguma coisa. No meu caso, de fazer parte, de tomar alguma coisa para mim, seja um tempo, seja algum momento. Em outras pessoas, às vezes, numa conversa, a gente está discutindo, às vezes, alguns assuntos e algumas pessoas falam assim, nossa, eu queria tanto saber por que isso acontece. Por exemplo, a gente tem ouvido notícias e são muito confusas sobre a situação que está acontecendo lá, uma situação internacional lá na Ucrânia, e é muito confuso, às vezes, por que acontece. Eu ouvi no rádio muitas explicações que eles fazem. E, nesse momento, a gente vê que as pessoas que tomam a parte nas conversas, que pegam esse direito de poder ter a palavra, são as pessoas que se preparam ou têm alguma coisa que parece ser mais qualificada para dizer. Então, eu ouvi um historiador querendo falar assim, não, eu vou fazer uma releitura de tudo que está acontecendo, mostrando por que esses conflitos de agora estão acontecendo agora, por causa do que já aconteceu no passado. E eu pensei, nossa, eu não tinha essa visão. Eu não tenho a visão de um historiador, não sou um, mas ele leu de uma forma muito diferente. Aí você vê um político lendo a situação de uma forma muito diferente. Você vê uma pessoa qualquer sem algum conhecimento muito específico dessas áreas, como eu ou alguns de vocês, e a gente vai ler de uma forma muito diferente também.
Talvez quem não ouviu falar sobre a situação vai ler de uma forma muito diferente, vai falar, nossa, que situação chocante de última hora que eu não estava preparado. E tem gente também, ao mesmo tempo, que tem se inundado de notícias. O que muda é a forma como a gente vê. Muitas vezes a forma como a gente lê as situações é diferente pelo que está no nosso situação, no nosso coração, pelo que nos guia a nossa visão. E eu pensei numa comparação em relação a essas coisas. O que guia a nossa visão, o que guia nossas interpretações em relação às coisas. E as nossas interpretações é o que ditam o nosso sentimento de querer tomar esse direito para nós, de fazer parte, entender como o mundo funciona. E o que eu pensei, porque a minha cabeça só está cheia disso, é como uma câmera funciona. A gente tem uma câmera aqui, e a câmera tem uma lente, e na lente entra a luz, e daí depois da lente tem um sensor. No sensor, essa luz ela vai ser interpretada pela câmera e vai transformar em informações. Essas informações a câmera vai levar lá, no caso a gente tem um computador, e o computador vai mandar para a internet para o pessoal assistir. Então pensando na câmera, a câmera, que nem a gente, tem o papel de interpretar a luz, interpretar as informações. Mas as melhores câmeras são aquelas, estranhamente, que não mostram uma imagem bonita no começo. Eles têm um negócio que eles chamam de aumentar o alcance dinâmico das câmeras, né? E uma câmera com grande alcance dinâmico é uma câmera que, quando você olha nela, está tudo cinza. Porque ela enxerga tão bem o que é claro e o que é escuro, que para manter o máximo de informações no visor, ele deixa as coisas com menos contraste. Então, uma coisa que é muito clara e uma coisa que é muito escura fica parecida. Então, a gente vê uma imagem meio cinza, meio sem cor, meio sem vida. Isso não significa que a câmera não tem em si mesma as informações. É só que ainda não foram lidas. Então, um profissional da área vai pegar uma informação, uma câmera que tem uma imagem cinza, e vai transformar. Como essa imagem está cheia de informações, está cheia de tudo que ele precisa da realidade para transformar e interpretar, ele consegue fazer aquilo de várias formas. Ele é um profissional e ele também é um artista. Então, ele vai poder mudar uma mesma imagem de formas diferentes. Eu já vi uma vez um vídeo na internet de uma pessoa que trabalha nessa área e ele quis mostrar como ele consegue dar um tom diferente para as coisas. Ele pegou uma cena de um filme, né, uma cena lá, um filme de ação, e daí o filme estava lá, ele mostrou como a cena era, a pessoa pula de um prédio, tal, tem aquelas músicas rápidas, a câmera está se movendo assim, ele fala uma palavra e está tudo muito rápido, o nosso coração acelera. Aí ele pegou e ele mudou a cor. Ele deixou uma cor um pouco mais laranjada, ele colocou uma música um pouquinho mais calma, um pouquinho mais sugestiva assim, ele deu um pouquinho mais de pausa na hora que as pessoas estão olhando uns para os outros, e daí parecia uma cena de romance. Eu falo, nossa, é a mesma cena, são as mesmas palavras, são as mesmas pessoas e são as mesmas imagens. Mas ele interpretou de uma forma diferente. Ele pegou a mesma cena e ele pegou e deixou meio azul, um som meio esquisito, que dá um frio na espinha. Ele deixou uma coisa meio quieta, meio sem vida, e falou, nossa, é uma cena de terror. Ele pegou as mesmas informações, mas ele interpretou de uma forma diferente. Da mesma forma que uma câmera, a gente também tem em nós as informações disponíveis. No caso das notícias, a gente escuta várias coisas, talvez a leitura de uma pessoa, talvez a leitura de outra. No caso da palavra de Deus, a gente tem a Bíblia em várias línguas, a gente tem pregadores que leem diferente, a gente tem momentos diferentes da nossa vida. Mas a palavra de Deus tem tanta informação disponível para nós, que se a gente não ler com a lente certa e só olhar como se fosse um livro, parece uma imagem cinza, como se não fosse nada. E muitas vezes isso pode ser problemático para nossas vidas. Semelhante é o que Nabucodonosor fez, a gente vai ler aqui no texto. Está lá no capítulo 4 de Daniel, a partir do versículo 30. Está dizendo assim, quando Nabucodonosor ele era governante do Império Babilônico, né? E o Império Babilônico era o império que tinha dominado sobre Israel, sobre Judá, no caso, porque a nação de Israel, a parte de cima, já tinha sido tomada. Então, o pessoal de lá foi exilado. Não existia mais nação, eles não eram mais um povo só. Eles tinham sido levados da sua terra, da terra que Deus tinha prometido, estavam em uma terra estrangeira, não podiam adorar a Deus propriamente. E, nesse momento, esse rei é o que acontece aqui, nesse momento. Ele falando assim quando ele olha para a nação dele. Acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio uma voz do céu que lhe disse: é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. A sua autoridade real foi tirada. Você será expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens. Comerá capim como os bois.
Passarão 7 tempos até que se admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e que os dá a quem quer. Nabucodonosor, o que ele via dessa imagem, o grande império da Babilônia, com muitas informações disponíveis, era que ele conquistou aquilo com o mérito dele. O direito que ele sentia de tomar para ele era tomar para mim o nome dessas coisas. Eu sou o grande rei, eu sou aquele que conquistou, eu sou esse que tem o direito. A interpretação dele lhe dava direito de ter todo aquele reino, de tomar decisões sobre a vida de todas aquelas pessoas, não apenas do povo dele, mas de todos os povos que ele conquistou. Mas Deus não via dessa forma. Deus via a situação muito diferente. E a realidade aqui que a gente vê é que o sentimento de Nabucodonosor é uma coisa muito perigosa, que muitas vezes pode acontecer conosco quando nós vemos a situação da nossa forma. Quando a gente pega uma imagem cinza e pinta ela apenas com as nossas cores. Se eu pegar uma situação e olhar o culto que está acontecendo lá e aqui e pensar que apenas aquele é especial, eu vou pintar com a cor daquele culto e não com a cor do nosso culto. Mas o culto de Deus de adoração, nem mesmo se a gente juntasse todas as igrejas aqui na terra, seria suficiente para adorar o nosso Deus. Até porque, até mesmo os anjos fazem coro. Então, não apenas o que está aqui, Deus tem um louvor muito maior. Não tem nem cores que possam expressar como Deus é louvado. Nabucodonosor via muito pequeno. E pode ser um risco para nós de ver também dessa forma. De a gente achar coisas assim, de depender das nossas opiniões, da forma como a gente entende o mundo. Por mais que a gente tenha um conhecimento limitado, o perigoso é decidir escolher o nosso conhecimento e não alguma coisa que vem do alto. Jesus alerta também aos fariseus nesse momento, lá em Mateus 23, ele fala o seguinte: ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, de nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, estará obrigado pelo seu juramento. A palavra de Deus é muito rica, e ela tem orientações boas, desde aquela época também tinha, para a vida das pessoas. Uma dessas orientações era sobre o que você deveria fazer quando você coloca a sua palavra em algo, o juramento. Jesus, inclusive, o que ele falou para interpretar e nos mostrar a verdade, já vou adiantar qualquer resposta certa, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Se o que você fala é o que você fala, isso está valendo. Mas o pessoal interpretava daquela maneira. Não, não, não. Você pode colocar uma vírgula. Se você jurar pelo santuário, tá tudo bem, mas o ouro do santuário, não. Então agora é um negócio sagrado, porque o ouro do santuário é valioso. Aí Jesus falou, mas o que tem valor o ouro do santuário? O santuário que santifica o ouro. É Deus que torna santas as coisas que são santas. Se você jura, você jura. Vocês são cegos quando vocês interpretam alguma coisa diferente de como Deus a expressa. E Deus a revela, inclusive. Deus já tem um filme pronto, já interpretou a realidade para que nós possamos simplesmente assistir, em vez de tentar reinterpretar a realidade como a gente imagina. Algumas das regras se extrapolavam e eles decidiam caminhos diferentes para seguir. Eles eram cegos e também pode ser da mesma forma nós sermos cegos. Quando a gente quer interpretar alguma coisa da forma como a gente vê, dos nossos sentimentos, com as nossas opiniões, com nossos valores, muitas vezes que nem sempre são os mesmos valores do reino de Deus. Nós tomamos para nós o direito que pertence a Deus, como ele disse a Nabucodonosor, que o reino não era dele, mas de Deus. O direito de todas essas coisas, na verdade, é do Senhor. E, ao contrário que a gente vê, se alguma coisa eu quero tomar para mim, o direito de fazer parte, o contrário disso é a herança que vem de Deus. Se eu não posso tomar para alguma coisa para mim, eu posso recebê-la de alguma outra forma, mas essa herança vem acompanhada apenas de humildade da nossa parte. Se o direito que a gente acha que é a saída, que é a solução, que é o caminho de todas as coisas, não é, então o que fazer? A gente volta lá para o texto de Daniel, lá no capítulo 5. Daniel está contando o que aconteceu naquele momento que a gente leu anteriormente a um outro rei que tinha sucedido Nabucodonosor. Ele diz o seguinte: ó rei, foi a Nabucodonosor, o teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, os homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, ele matava. A quem o rei queria poupar, ele poupava. A quem ele queria promover, promovia. A quem ele queria humilhar, humilhava. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante, endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado de sua glória. Ele foi expulso do meio dos homens e somente ficou como a de um animal. Passou a viver com jumentos selvagens e a comer capim como bois. O seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e põe no poder quem ele quer. A gente vê aqui que Nabucodonosor ele tinha todas as coisas à sua disposição. Ele tinha
a imagem cinza para ele tornar como ele queria. Ele podia fazer qualquer coisa com a vida das pessoas, ele podia fazer qualquer coisa com o seu reino, e ele tinha esse direito na sua perspectiva. Só que tinha alguém acima dele, e esse era Deus. Ele só tinha o que ele tinha porque Deus permitiu ele ter aquilo, e Deus demonstrou. Não apenas Deus tirou o reino dele, todas as riquezas que ele tinha, a autoridade dele, todas as decisões que ele tomava. Ele também tirou a sua humanidade. Ele ficou como se fosse um animal. Ele não tinha nem mais o entendimento para saber o que estava acontecendo com ele mesmo naquele momento. Ele ficou como se fosse cego, da mesma forma que os fariseus. Ele não entendia a situação que ele estava, talvez ele até achasse que ele mesmo era um animal naqueles anos que se passaram. Até que em algum momento, Deus abriu o entendimento para ele. E não só abriu o entendimento de ele voltar a conseguir raciocinar como uma pessoa, mas o entendimento de entender quem era a autoridade sobre tudo. O texto aqui coloca Daniel escrevendo que Deus é o Altíssimo. E ele bem coloca isso. Deus, ele é o Altíssimo sobre tudo. Não tem ninguém mais alto do que Deus. Essa é a forma de se ler, é a forma de se enxergar, de se interpretar a realidade. Deus está acima de tudo. E todas as coisas que estão abaixo, por mais difíceis que elas sejam, ainda são menores do que Deus. Por mais alta que seja uma autoridade, por mais forte que seja a minha opinião, por mais conhecimento que tenha alguma pessoa, um especialista de uma área, o que Deus lê, o que Deus demonstra, o que Deus revela é a verdade sobre nossas vidas. Para Nabucodonosor, ele percebeu isso de uma forma um pouco dolorida. Nem sempre para a gente é dessa forma. Às vezes, infelizmente, porque se fosse um choque um pouco maior, ajudaria um pouco mais. Mas a gente vê a direção de Deus quando ele se revela, quando ele se demonstra o Altíssimo sobre todas essas coisas. E a diferença que a gente tem aqui, muito claramente, de Daniel e de Nabucodonosor. Daniel é aquele que viu tudo isso acontecer com Nabucodonosor e ele estava contando isso para o seu sucessor. No mesma noite que Daniel contou isso para ele, o próprio sucessor também foi derrubado. Ele estava só contando porque isso iria acontecer. O que tinha em comum em todos eles era essa arrogância de querer enxergar o mundo como eles o viam e determinar o que tinha que acontecer. Daniel, por outro lado, lá em Daniel 6:10, a gente vê, Daniel fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Daniel, ele fez o que ele sempre costumava fazer. Era um hábito dele 3 vezes por dia, por causa da rotina que eles tinham, de se ajoelhar e orar. Ele tinha um momento de agradecer ao seu Deus. E mais intenso ainda, esse texto aqui está escrito no momento que eles tinham acabado de declarar que era proibido orar a Deus. Imediatamente, Daniel, quando escutou a notícia de que era proibido orar a Deus, ele foi orar. Para ele era óbvio que ele tinha que fazer. Para alguém, talvez, na mesma situação que ele, os outros competidores políticos, né, outras pessoas que tinham a mesma função que ele, que queriam tomar o poder de Daniel, eles viam aquilo de uma forma diferente. Se era proibido e era punível por morte, né, eu não vou fazer, eu vou orar só para o rei, porque esse era o decreto. Só pode orar o rei, não vou orar qualquer Deus. Eles abandonavam qualquer Deus que eles tivessem se fosse significar a morte deles. É assim que eles enxergavam a situação. Para Daniel, aquilo estava tão diferente da realidade, a realidade era tão natural. Se é possível orar, ora. Se é proibido orar, ora. Se você está para morrer, ora. Se você está vivendo bem, você ora. A resposta é simples, ele orava o tempo todo e ele se ajoelhava diante de Deus. E, diferente de todos os reis que passaram, Daniel passou por vários dos reis que tinham lá naquela época, o rei que dominava sobre todas as nações, eles sempre morriam antes e Daniel continuava lá firme e forte diante do Senhor. Uma coisa sempre constante na sua vida, ele se ajoelhava e orava ao seu Deus. Não era a posse da terra, não era desfrutar de oportunidades que as pessoas tinham. Não era que nem nós, às vezes, que opinamos sobre muitas coisas, que achamos que a gente sabe tanto que a gente pode discutir sobre algum assunto, que nem sempre a gente tem o conhecimento. Não são direitos que eu acho que eu tenho para mim, de poder participar de algo ou não, ou o direito que às vezes que eu acho que eu tenho no trânsito quando outra pessoa faz alguma coisa de errado. Não é como o que eu acho que eu mereço, não é o que eu acho que deve ser para mim. Mas, diferente disso, Daniel deu exemplo, ele orava, ele atribuía ao Senhor e agradecia. No momento de dificuldade, era gratidão, e no momento constante, era direção. Em vez de pegar o que ele tinha à sua frente para si mesmo, Daniel colocava o joelho no chão, e em vez de, quando a gente coloca o joelho no chão, enxergar um nada, um chão cinza, ele enxergava Deus. Era assim que a realidade se demonstrava para ele. Deus se mostra Deus em nossas vidas constantemente. E uma frase que eu tenho aqui, essa parte está anotada, um professor, ele me dizia sempre, e não para mim apenas, para a turma toda,
Mas eu gostei muito dessa frase e ela continua para mim como incentivo. Ele falava assim: agenda cheia enche o ego, mas joelho no chão sustenta ministério. Ele também dizia às vezes, porque ele falava várias vezes, umas formas diferentes, ele falava também: agenda cheia pode encher a barriga, mas joelho no chão sustenta ministério. Da mesma forma. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa preencher a nossa agenda. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa preencher os nossos conhecimentos para poder ter propriedade para conversar. Às vezes a gente acha que a gente tem que preencher os nossos bolsos para poder ter poder aquisitivo de fazer alguma coisa, para tomar para nós direitos e capacidades de nos movermos e de enxergarmos a vida. Mas nada dessas coisas vai encher, é só encher o nosso ego. Nada dessas coisas vai encher nossas almas. Pelo contrário, quando a gente coloca o joelho no chão e abre mão de todas essas coisas, a gente encontra realmente sustento. Quando a gente para de depender das nossas pernas que só tremem e coloca o joelho no chão, a gente começa a depender da mão de Deus, que jamais treme, pelo contrário, se mostra sólida e firme com sua bondade. Não é sobre o quanto a gente faz, mas é sobre viver em oração. Não é sobre ter o direito sobre uma terra ou sobre outra, mesmo que fosse sobre um império, era sobre ter uma vida de oração. A vida de humildade que Jesus fala nesse momento para a gente nas bem-aventuranças, que aqueles que são humildes receberão a terra por herança, é a humildade de reconhecer que as coisas são de Deus. Da mesma forma que para Nabucodonosor foi uma lição dura, para nossas vidas também precisa ser. O que a gente tem em nossas mãos, a gente precisa reconhecer que vem de Deus. E dessa forma, a imagem que uma vez era cinza começa a ganhar cores de realidade, cores que demonstram o que realmente é a verdade e que a verdade não é uma vida sem salvação, uma vida sem esperança, como muitas vezes pode parecer. Essas notícias que a gente tem ouvido são muito duras e muito doloridas, mas a gente sabe que existe um Deus e por isso a gente pode juntos sentarmos, nos ajoelharmos e orarmos em favor das pessoas que estão lá sofrendo e passando por dificuldades. Porque se Deus não existisse, de nada adiantaria orar. Mas Deus é Deus e oração ainda é um caminho de verdade. A gente tem que ter humildade de reconhecer quem é Deus e que Deus também é capaz. E nessa humildade a gente abre mão das coisas. E quando a gente abre mão das coisas, a gente finalmente recebe, por herança, não por direito. A gente recebe por graça de Deus a terra prometida, no caso dos israelitas, que eles estavam no exílio. Daniel mesmo que estava passando por exílio, Deus falou que eles iam recuperar a terra e Deus mandou eles de volta, como ele tinha prometido 70 anos mais tarde. Deus, ele é Deus, ele vai nos dar a terra por herança e aqui quando Jesus fala, a terra é o reino de Deus. O reino de Deus que a gente já está vendo um pouquinho aqui, mas ainda mais a gente vai ver quando Jesus retornar. E Jesus vai retornar para trazer boas notícias àqueles que estiverem vivendo essa vida de humildade, de reconhecimento de quem é Deus. Nós temos vivido as bênçãos de Deus e aqui na nossa comunidade, na Rolling Suzano, está sendo muito maravilhoso a gente ver frutos no ministério, várias coisas muito boas acontecendo. A nossa transmissão que tem abençoado vidas, a gente já viu pessoas se convertendo a Deus que a gente não conhece, a gente já viu pessoas chegando no nosso meio, a gente já viu os nossos jovens ficando mais animados, fazendo coisas, ministérios, a gente tem o futebol lá e mais outras coisas. Temos estado num momento muito bom, mas que a gente não se confunda esse momento com nossos méritos, que a gente possa atribuir a Deus e assim a gente vai ver uma realidade ainda mais bonita do que ter coisas boas em nossas mãos. Quando a gente recebe alguma bênção, quando a sua vida pessoal também está boa, que você possa ter um coração de gratidão, para que todas as coisas que a gente tem em mãos possam ter uma realidade verdadeira. Que seja uma vida de humildade o nosso caráter, que para que a gente possa receber a herança do reino de Deus, desde agora até quando Jesus voltar. À nossa frente está Jesus e Ele é o Rei dos Seis. Ele é aquele que domina sobre tudo, sobre todos. É aquele que tem toda a terra para nos dar por herança. É aquele que dá prosperidade à vida das pessoas. Prosperidade no coração. E olha só como o próprio Jesus faz de exemplo. Lá em Mateus 21 a gente lê. O rei vem a você, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava, quem é esse? Jesus fez uma entrada como os reis deveriam fazer. Naquela época não tinha reis fazia muito tempo, porque depois de voltar do exílio, o povo de Israel pecou de novo e eles foram mais uma vez tomados por um outro povo. E estava prometido que o rei dos reis iria chegar, o rei ungido de Deus, e estava tudo preparado para o rei chegar. Acontece que o rei chegou humilde. Em vez de num cavalo grande, com toda aquela majestade, ele chegou montado num jumento, emprestado ainda, porque Jesus não tinha um jumento por conta própria. Ele pegou um jumento emprestado para entrar, mais humilde que isso, impossível. As pessoas que iam pensar, o maior da nossa sociedade tem que ser o rei, porque se o rei for muito bom, todo mundo vai achar que a gente também é bom. E o maior estava se demonstrando
num jumento, numa pobreza, numa humildade, mas, pelo contrário, por mais que isso parecesse para as pessoas daquela época ruim, na verdade era uma boa notícia, porque Jesus que entrou num jumentinho também estava cumprindo as profecias de Deus e estava demonstrando que não precisava mais de um rei após um rei que morria após outro quando o povo pecava, mas pelo contrário, ele era rei por toda a eternidade. Jesus é rei para todo sempre, desde aquela época, ainda hoje. Jesus morreu, ressuscitou e ainda está entre nós pelo seu Espírito Santo. Então que a gente possa ter esse coração de caminhar da mesma forma que o nosso Rei Jesus, de viver da mesma forma humilde, reconhecendo que dele é todo o reino. Não é sobre direito, é sobre humildade, e para isso a gente precisa ter os olhos fixos naquele a quem todas as coisas pertencem, como está escrito lá em Hebreus. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, líder e aperfeiçoador da nossa fé. Quando a gente estiver em dificuldades, quando a gente estiver em confusão, quando a gente estiver querendo tomar as coisas para a gente tem que ter isso em mente. Manter os olhos firmes em Jesus. Assim a gente vai reconhecer, assim a gente vai entender o que está ao nosso redor. Feliz não é quem acha que sabe o que é certo. Feliz não é quem vê as grandezas nas suas boas obras, nas suas obras grandes. Feliz não é aquele que acumula muitas posses. Feliz não é aquele que toma para si o que não é seu. Feliz é quem reconhece que é de Deus e por isso recebe por graça a sua herança. Se você tem confundido o que é de Deus, seja os seus dons, seja as suas posses, seja conhecimentos, autoridades, riquezas, então fica o convite, que a gente comece a caminhar com o joelho no chão, porque isso é o caminho que a gente vai ver de sustentação das nossas vidas. Joelho no chão é o que sustenta, é o que sacia. E se tem alguém que também não conhece a Cristo, que está ouvindo nossa palavra, nesse mundo cheio de ganância, nesse mundo cheio de vanglórias, onde as pessoas tentam tomar para si num cabo de guerra, sempre querendo sobressair aos outros, isso começa a consumir, isso começa a sufocar. Também fica o convite, também fica a boa notícia, de que joelho no chão qualquer um pode fazer. Joelho no chão, joelho você tem e o chão é de graça. Então vamos orar a Deus para aqueles que queiram receber, entregando a sua vida, reconhecendo que Jesus é o Senhor, para que a gente possa viver num caminho que encontra coerência de humildade. Vamos orar então? Que nesse momento você possa estar colocando diante de Deus toda a sua vida, todas as coisas que você tem à sua disposição. E antes que você comece a tentar entender o que elas são, entender o que fazer com as coisas que você tem, coloca diante de Deus em oração, para que Ele demonstre qual é a realidade das coisas, para que Deus demonstre como você tem que usar seus dons, seus recursos, para que Deus demonstre se as más notícias que você acha que são ruins são realmente ruins, para que Deus demonstre se as boas notícias são realmente boas, para que Ele mostre a realidade dEle, e que isso seja o que guia a sua vida, para que a gente tenha um coração cada vez mais voltado em humildade. Vamos orar então, entregando ao Senhor, consagrando nossas vidas, pedindo para que Ele sonde nossos corações, pedindo para que Ele demonstre a sua realidade. Ó meu Senhor, só o Senhor é Deus de justiça, Deus de poder. Só o Senhor é aquele que demonstra qual que é a verdadeira alegria de viver no Senhor, a verdadeira alegria de olhar para a nossa realidade, não apenas com nossos olhos, mas olhar com os seus olhos. Que a gente possa ter em nossas vidas reconhecimento de que o Senhor é Deus. E quando a gente entende que o Senhor é o Altíssimo e domina sobre tudo, a gente possa se encontrar com paz, com justiça, com verdade. Que a gente possa ter em nossas vidas humildade de entender que o Senhor é Deus. Humildade de entender que as nossas opiniões não são o que deve guiar nossas vidas, mas pelo contrário, elas precisam ser moldadas pelo Senhor, pela sua vontade, pela sua palavra. Por favor, se aqui no meu coração, se aqui no coração de cada um ouvindo, sondando e direcionando, se conosco a tua igreja, para que a gente possa vir cada vez mais firmes no Senhor, e também para aqueles que possam vir a crer no teu nome, para aqueles que querem se derramar e se entregar ao Senhor, o Senhor possa se demonstrar Deus, não apenas com mistérios, mas revelando a sua vontade, como a gente sabe que o Senhor sempre fez e como o Senhor certamente o fará.
que o Senhor possa demonstrar em nossas vidas as Tuas maravilhas, um mundo cheio de cores, ainda mais do que a gente pode ver, e é o mundo da Tua bondade, da Tua perfeita e agradável vontade. Que a gente possa entender que o Senhor é Deus e que o Senhor é bom em nossas vidas. Por favor, seja conosco nesse momento, e não apenas no momento de culto, mas para que a gente possa colocar em prática nos nossos dias. Que o Senhor é Deus, que o Senhor é um Deus de verdade e que da nossa parte a gente responde com humildade. Em nome de Jesus a gente ora. Amém.